Imagina ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e colocar o Flamengo como o primeiro time tetracampeão da América no futebol brasileiro. Imagina chegar no Mundial e ganhar do Chelsea, e meses depois bater de frente com o PSG no Intercontinental. Agora imagina que poucos meses depois de tudo isso acontecer, o treinador responsável por essa temporada impressionante é demitido de madrugada, sem um desgaste longo e público, sem uma sequência desastrosa que parecia irreversível e logo após de aplicar um 8-0. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, porque não estamos falando de qualquer técnico, estamos falando de Filipe Luís, um ídolo histórico que botou a cara e assumiu o Flamengo em crise, com pouquíssima experiência no profissional, um cara que poderia ter esperado, mas escolheu assumir a responsabilidade. Em pouco tempo, esse mesmo treinador entregou uma das temporadas mais vencedoras da história do clube. Então a pergunta não é apenas por que ele saiu, a pergunta é o que mudou tão rápido assim? Como um treinador que foi responsável por mudar a história do Flamengo, por trazer de volta o DNA rubro-negro, simplesmente foi chutado de lado. O que aconteceu para o Filipe Luís deixar de ser unanimidade e se tornar uma figura completamente descartável? Nesse vídeo vamos tentar entender como o Flamengo acaba de protagonizar uma das maiores vergonhas de sua história. Bom, rapaziada, Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo, é oficial e inclusive já tem um novo nome que já vai assumir o clube nessa semana. Já já eu conto pra vocês. Rapaziada, eu literalmente fui pego de surpresa. 1 e pouco da manhã eu vi que o Flamengo soltou uma nota. De primeiro momento eu até achei que poderia ser algum hacker, né, cara, alguma fake news assim, mas não foi, tá? O Flamengo já anunciou oficialmente nas suas redes sociais que Filipe Luís não é mais técnico do clube. Mais impressionante que o cara venceu o Libertadores, Brasileirão, levou o time pra final do Mundial, fez um baita Mundial de Clubes no meio da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, assumiu o clube em crise, é um ídolo do time e da torcida, respeitado por todos os jogadores e mesmo assim o presidente BAP fez questão de não valorizar o cara. Ok que o Flamengo não vive um grande início de temporada, mas é comum, rapaziada, todos os times passam por turbulência e outra, 3 meses, tá? 3 meses ruins não pode apagar 1 ano e meio de glória que ele entregou pro Flamengo. A demissão do Filipe Luís não foi só uma troca de treinador comum no futebol brasileiro, né? Foi aquele tipo de decisão que deixa o torcedor meio sem entender, né? Tentando juntar as peças e pensar, peraí, será que foi isso mesmo? Porque a história não começou agora, ela começou lá em 2024, quando o Flamengo vivia um momento turbulento. O trabalho do Tite não estava encaixando, o ambiente estava pesado e a pressão aumentava a cada jogo. E com tudo isso, o Filipe Luís, além de ter se oferecido, ele aceitou a proposta do Flamengo de treinar a equipe por menos de 6 meses, tá? Um cara que nunca tinha treinado uma equipe profissional na vida. Ele claramente poderia ter dito não, tá? Ele tinha esse direito, ele tinha tudo pra se preservar, ele era ídolo como jogador e tinha acabado de encerrar a carreira no próprio Flamengo. Tinha uma imagem intacta com a torcida e se desse errado ele queimaria o próprio nome, mas ele resolveu aceitar. Não era um técnico experiente tentando se recolocar no mercado, era um ex-jogador que escolheu se colocar no fogo pra tentar salvar o próprio clube que ama. Em poucos meses o time ganhou organização, voltou a competir de verdade e conquistou uma Copa do Brasil histórica contra o Atlético Mineiro. Aquela reta final de temporada, tá? Depois do Tite, quando o Filipe Luís assumiu, já dava pra ver que viria coisas grandes no futuro. Em 2025 o Flamengo viveu uma das temporadas mais fortes da sua história, campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores de forma dominante. Fez uma baita Copa do Mundo de clubes na última temporada, ganhou do Chelsea, inclusive com o Filipe Luís, pô, realmente fazendo um baita trabalho, foi muito bem no Mundial, chegou até as oitavas de finais e perdeu pro Bayern de Munique, mas aí também dá pra entender, né, rapaziada? Era um time completamente diferente, um clube que tinha retomado a sua identidade, que tinha confiança e uma mentalidade vencedora. Desde 2019 a gente não via aquele time jogar com alegria, pra frente e com tanta confiança. No final do ano, no Mundial, enfrentou o PSG jogando de igual pra igual, perdeu nos pênaltis, mas saiu
respeitado. O Flamengo era um time competitivo, moderno e que parecia ter encontrado um caminho. E tudo isso com um treinador jovem que tinha acabado de começar, e a sensação era de projeto, de continuidade e de muito crescimento. Quem olhava para aquele Flamengo, rapaziada, pensava, daqui pra frente o Mengão vai dominar todo o futebol brasileiro, vai ganhar todos os campeonatos brasileiros, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a próxima Libertadores, daqui em diante só vai melhorar com o Felipe Luiz no comando. Só que 2026 começou bem diferente, com oscilações, derrotas inesperadas, jogadores abaixo fisicamente e um início muito turbulento. Algo que, sendo bem sincero, é até normal, né, rapaziada? Não é tão absurdo depois de uma temporada tão vencedora. É natural que exista uma queda de concentração e uma dificuldade de manter o mesmo nível logo no início do ano. Mesmo assim, a pressão cresceu rápido, protestos, críticas e um ambiente muito pesado. Quando parecia que o time estava reagindo depois de um 8-0 que dava a sensação de retomada, veio a notícia, uma demissão logo de madrugada, sem aviso prévio e sem aquele desgaste público que costuma anteceder qualquer tipo de decisão. E aí fica a dúvida, será que foi realmente uma avaliação fria de desempenho ou foi a pressa falando mais alto? Porque estamos falando de um técnico que venceu absolutamente tudo na última temporada, que mudou o Flamengo e revolucionou o clube no último ano. Um cara que recusou propostas quando ainda era jogador do Flamengo e preferiu se aposentar para não atuar por outra equipe. Um cara que é flamenguista de berço, um cara que recusou propostas quando já tinha virado técnico do Mengão, recusou proposta da Grécia, que literalmente só queria jogar e treinar o Flamengo. Agora o Flamengo inicia um novo capítulo com o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Um treinador experiente, rodado e com carreira internacional. Pode dar certo? É claro que sim, é um grande nome, mas o futebol é imprevisível. Porém, a discussão maior talvez não seja quem chega, e sim a velocidade com quem se decidiu que quem estava lá não servia mais. O futebol brasileiro tem um histórico complicado com paciência, projetos raramente têm tempo para amadurecer e talvez essa seja a parte mais preocupante de tudo. Felipe Luiz não sai pequeno, ele sai como um dos maiores vencedores da história do clube, como jogador e como treinador. Porém, a forma como isso tudo aconteceu deixa aquela sensação de que o ciclo foi interrompido cedo demais. No fim das contas, talvez o tempo diga se a diretoria acertou ou errou, mas hoje a pergunta que fica é simples: quanto tempo um técnico que venceu tudo realmente merece? Mas enfim, eu queria muito entender a opinião de vocês que tá aí assistindo esse vídeo, tá? Pra vocês o Felipe Luiz deveria ou não ter sido demitido? Eu, como flamenguista, tá, de berço, reconheço que, cara, foi uma das maiores injustiças da história. Hoje o Flamengo realmente colocou uma mancha na sua história, não valorizou, menosprezou e jogou de lado um ídolo. O que o presidente BAP fez hoje realmente entrou pra história, tá, rapaziada? Jamais iremos esquecer o dia em que Felipe Luiz foi mandado embora do Flamengo. Mas enfim, qual que é a opinião de vocês? Agora Leonardo Jardim chega no clube pra assumir o comando, fez um baita trabalho na última temporada pelo Cruzeiro, é um ótimo treinador, dispensa comentários, se vai dar certo ou não, só o tempo vai nos dizer, mas que realmente foi uma baita injustiça com o Felipe Luiz, e isso eu não tenho dúvidas.